Passe de letra é informação, passe de letra é vibração. Com talento e opinião, levamos esporte ao coração. Passe de letra é informação, passe de letra é vibração. Com talento e opinião, levamos esporte ao coração. Começando mais um Pod Passe, o podcast do programa Passe de Letra. Você que acompanha o nosso trabalho ali pela Radiodifusora 102,3 FM, também pelo jornal A Tribuna Piracicabana, né, com a página de esportes diária, lá de terça a domingo, e na transmissão dos jogos do Quinzão de Piracicaba. O Quinzão que está indo muito bem, meu amigo. É classificado aí para a terceira fase. O 15 enfrenta amanhã, no sabadão, a equipe do Cianorte, né, que é uma equipe jovem, rápida, e o Quinzão vai buscar. E a equipe Passe de Letra vai estar lá na transmissão pela Difusora FM 102,3. Mas hoje, o nosso Pod Passe é um bate-papo pra lá de especial. Eu falo que o futebol é um negócio sensacional, é maravilhoso. O futebol, ele atrai pessoas boas para você e afasta as ruins. E eu tenho o prazer de falar que eu conquistei um amigo no futebol, não jogando futebol, mas trabalhando o futebol, que é esse cara aqui, o entrevistado de hoje, Claudinho Batista, ele que foi formado no Quinzão do Piracicaba, jogou na Ponte Preta, jogou no Paraná, jogou no Japão, ele jogou no Mojimirim, ele jogou em um monte de time e por onde passou ele brilhou. Foi treinador também, foi treinador do Mojimirim, foi treinador do Piracicaba, tem um currículo macabrista extensa. E hoje ele vem bater um papo aqui e contar um pouco dessa história. Claudinho, boa noite, meu amigo, seja bem-vindo. Boa noite, Tanatino, é um prazer, cara. Cara, sempre será um prazer, pode contar comigo sempre que... A gente vai falar de amizade, vai falar de tempo, vai falar de tudo. Uma hora é pouco, viu? Tem muita coisa a ser falada, mas assim, só do prazer de poder responder você e ter o tempo devido pra gente poder bater esse papo aqui, vai ficar muito maravilhoso, muito especial pra mim, pode ter certeza. É sensacional, porque é uma hora, vai passar muito rápido, não vai dar nem tempo da gente fazer uma introdução do que é o tempo de carreira desse cara, né? Ele teve uma carreira vitoriosa, tanto dentro quanto fora dos gramados, né? Claudinho Batista teve passagens memoráveis, e hoje o futebol que se assiste do Japão, quando o Brasil sofreu para vencer o Japão, né? Ele tem uma parcela, uma participação na evolução do futebol japonês, porque ele foi lá também, meu amigo, e brilhou lá na época do Zico, do Alcindo, Sidmar, né? Essa rapaziada toda que foi lá no Japão. Claudinho, vamos fazer o seguinte, para o nosso telespectador, vamos contar um pouquinho, né? Sintetizado aí, como é que foi o início dessa carreira, onde tudo começou? Cara, base, né? Tudo é oriundo da base aqui do 15 de Piracicaba, muitas dificuldades. Estrutura totalmente diferente. Totalmente diferente do que acontecia. Assim, na verdade, o meu primeiro campeonato paulista pelo 15 de Piracicaba foi tão inusitado, porque na época fazia-se uma seleção, era uma seleção dos clubes que jogavam o campeonato de Piracicaba. Sim. Aí esses jogadores foram fazer parte para poder disputar o campeonato paulista pelo 15. E eu me encontrava no meio desses vários atletas, que eu não vou citar nome também, porque muitos eu não lembro, mas também é muita gente, aí alguém vai ficar chateado. Então eram muitos atletas, então eu tive essa primeira oportunidade em poder disputar um campeonato paulista. É lógico que sofremos pra caramba, porque a gente não tinha tempo de treinamento. Na verdade, a gente treinava no cair do sol, no 15, eu tô lembrando, a gente treinava, começava a treinar, daqui a pouco escurecia e não acendia o refletor, então a gente treinava no escuro. Aprendi a ver a bola, né? Aí não tinha, ia acabando, a noite ia escurecendo muito e a gente não tinha muita visibilidade da bola, mas eu treinava, cara, é incrível Sim. Essa paixão, incrível que é o futebol, incrível a aceitação nossa também, né? Sim. Com certeza, no futebol atual, se a luz apaga, os jogadores já saem, né? Vambora. Não, se o refletor tiver ruim, não, né? E outra, o refletor também não acendia, porque na época, né, tinha que pagar, Sim. Não sei o quê, pra acender. Não, mas tô falando hoje, se o cara estiver jogando e a luz estiver meio faixa, já vai no árbitro e fala, e a gente treinava, lógico, dentro da limitação, acabava o treino, às vezes não durava nem 20 minutos o treino, porque já escurecia rápido. Mas acho que foi a primeira oportunidade minha, cara, de poder viajar, de poder me sentir um atleta de um clube, de uma base, entrar no ônibus, fazer as viagens, São José do Rio Preto,
Araçatuba acho que eu não cheguei aí, mas aqui Ribeirão Preto, é o que tá vindo na memória. A memória é bem O fácil. samba rolando já. Nossa, busão, não, fundão. isso aí. Nossa, Bilucão. Ei, Biluca, abraço. Nossa senhora, cara, eu até tive com ele no final de semana aí, falei, eu preciso lembrar de uma música que a gente cantava no fundo do busão. Falei, então, cara, assim, era uma coisa inusitada. Pra gente, que só jogava os campeonatos, Regente, Marechal, eu cheguei a jogar São Cristóvão, eu cheguei a jogar também, jogava esses campeonatos na cidade. Sim. E daqui a pouco você tá disputando o Campeonato Paulista pelo 15, cara, indo jogar, enfrentar grandes equipes, perdia bastante, a gente não tinha uma formação para ser... Não tinha estrutura para ser aquela base onde ia bater de frente com esses clubes. Mas era gostoso. Era talento nato. Não, talento Era de cada talento um. nato. Nossa, Neto Oreste, com a sua força, batia em todo mundo. Falou, eu, raquítico lá, mas tentando driblar todo mundo. Então, assim, cara, era uma coisa muito, muito... O Marquinho, do Coruja também, ou vários, eu tô falando o nome, depois alguém vai me xingar. Mas assim, cara, muito gostoso. Essa parte prazerosa. Sim. É você sentir prazer pelo que você faz e pelo futebol que você sempre gostou. Mas eu confesso, cara, por Deus do céu, eu nunca achei que eu ia ser jogador de futebol. Não. Você falou, vou aproveitar esse momento. Não, eu tô aqui, eu tô vivendo, e assim, é uma coisa que aproveitar o momento, isso aí é a coisa que eu carreguei pra minha vida toda. Sim. Saber aproveitar os seus momentos. Independe do que está acontecendo, seja ele bom, seja ele ruim, é um momento. Sim. Então, sempre força para poder se sair se estiver ruim e viver um pouquinho mais se estiver legal. Sim. Falei, então isso aí foi a minha vida. Então, com a graça de Deus, desse início que estou falando para você, as coisas aconteceram. Foi disputado esse campeonato. Eu lembro que aí, por Piracicaba, nós fizemos os jogos regionais. É o 15 sempre representa, né? Aí foi o que deu um upzinho na carreira do Claudinho, por coisa boba. Nós jogamos contra Campinas, e contra Campinas teve um olheiro, cara lá, o treinador, me viu jogando e falou, não, esse neguinho aí, eu quero ele aqui no Guarani. E tinha o Alexandre Stella, o Brancão Stella, que ele era do Guarani. E terminou o jogo, ele veio conversar comigo. Eu falei, Claudinho, os caras gostaram de você, os caras vão atrás de você. Só que eu não tinha vínculo com o 15. Sim. Eu tava disputei esse campeonato. Era só pegar a camisa, Não, né? só eu, tchau. Aí, tchau. Aí eu falei, nossa, que legal, meus caras gostaram de mim. Cheguei em casa falando pro pai, falando pra mãe, todo feliz, eu acho que eu vou pro Guarani, tá, nisso aí, me chamaram no 15. Falei, Claudinho, assina aqui. E eu assinei. No que assinei, eu fiquei vinculado, não me arrependo de nada. Sim. Agradeço muito a Deus, porque o 15 Piracicaba, fora ser Piracicaba, é a minha paixão, é o que fez com que eu conhecesse várias coisas que eu achei que jamais eu ia conhecer. Então, devo tudo ao 15, mas a hora que eu assinei, eu fiquei vinculado. Não, porque você vai, eu vou pro Guarani, então, mas você assinou aqui, você vai ficar vinculado. Não foi tramóia de ninguém falou nada, não fui induzido por ninguém, eu simplesmente assinei porque eu queria ficar aqui, que até eu sempre tive assim, vai para Guarani, chega lá, não gosta de lá, não, vamos ficar aqui. Eu tenho um amigo, Claudinho, um saudoso amigo, né, o Beto Olaia, jogava uma bola refinada, assim, era uma coisa impressionante. E disputando o campeonato também amador, né, ele é regularidade com a gente, assim. E o Guarani chamou, ele foi pro Guarani. Ele ficou uma semana, ele fugiu do alojamento e voltou pra cá porque não conseguia ficar longe de Piracicaba. Não tem, cara, história, lógico que vai falar, pô, cara, você tá lá no Guarani, mas são circunstâncias, cara. Eu sou de família humilde, mas meu pai e minha mãe nunca me deixou faltar nada, cara. Sim. Então, assim, de repente você vai pra uma concentração, eu nunca vivi isso, eu não posso falar isso pra ninguém, eu não posso... Meus filhos, eu não pude falar nada. Quando meus filhos pensaram em ser jogador de futebol, eu falei, não tenho o que falar. Eu não vivi isso, ficar concentrado, viver longe do pai e da mãe, se alimentar, acordar, viver os seus problemas, na adolescência. Não tive isso, então não posso falar nada para ninguém, porque as coisas aconteceram comigo no 15, após os meus 18 anos. Eu lembro que até quando eu comecei a jogar no 15, eu tinha um emprego no Correio, aí eu até brinco com todo mundo, Claudinho, já chegou a vestir amarelinha? Eu falei, já. Por um bom tempo. Não, vestir amarelo não. O duro que não foi por um bom tempo, porque eu trabalhei 1 mês, acho que recebi um pagamento só no Correio, e já saí e falei, pai, eu quero jogar futebol. Aí fui jogar futebol. Ficou 1 mês vestido amarelinha, e no setor dele ele era titular, cara. Não tenho o que falar, né, cara? Posso contar essa história do Correio? Lógico, por favor. Nossa, cara, como começou? Chuvisco, o parceiro meu, Abisalão, a rapaziada do Abisalão, um abraço, falando isso, um abraço para toda a comunidade do Abisalão, aí que foi os caras que eu tive mais amizade, da época de Dom Bosco, nossa época do Dom Bosco, Oratório.
Falei, então, mais convivência com esse pessoal. E aí, Chuvisco trabalhava no Correio, tinha um monte que trabalhava no Correio. E os caras, disputavam um campeonato fera lá em São Paulo. Aí, por que o Claudinho foi parar no Correio? Porque eu só fui para poder disputar esse campeonato. Eu precisava ser funcionário do Correio. Aí, eu fiz os testes, fiz tudo que tinha que fazer para ser funcionário do Correio. Mas aí não me colocaram nem para entregar carta, me colocaram para ser, esqueci o nome é de quem fica separando as cartas. Sim. Chega a carta, para separar as cartas, é engraçado, porque em Piracicaba eu só conseguia a Governador, a Rua 15. Só o bairro alto. Eu só conhecia essas ruas, cara. Eu ficava um puta monte de carta, eu só Governador, 15, Independência e as ruas próximas em casa ali que eu sabia. Todos os bairros estão reclamando, só um bairro alto que não, mas é que eu moro lá, né? E foi bem assim, cara. Então aí eu entrei, nossa, esqueci, um manipulador. Eu ficava manipulava as cartas ali, colocando. E aí eu fui para São Paulo, eu fiz tudo. Só que nesse meio tempo, nossa, agora esqueço o nome, desculpa, mas eu esqueço o nome. Sem problema. Ele me viu jogando e falou, cara, eu quero que você dispute pro 15. Aí eu fui jogar pelo 15. Aí então, foi aquela história que eu já contei de início, tudo começou. Mas foi desse jeito, cara. Aí eu falei, pai, então, falando pra mim jogar futebol, eu falei, filho, se é isso que você quer, manda bala. Vai, fica à vontade. Eu falei, porque eu tô trabalhando, Correio, já é um salário garantido, uma coisa assim, mas agora eu vou começar do nada de novo, eu não sei o que vai acontecer. Ele falou, não, filho, fica à vontade, se é o seu desejo, pode deixar que o pai, com a graça de Deus, cara, nossa senhora, família humilde, bem humilde, mas com a graça de Deus foi tudo muito bem organizado por ele lá em cima, então não tem do que reclamar. Que a base, né? Mas, cara, não tenho o que falar. Aí Deus foi abençoando tudo, porque também, né, é muita bênção, eu falo muita bênção, explico o porquê de muita bênção, porque, com o meu corpo, na época que eu fui jogador de futebol, era bem complicadinho, né, cara? O verdadeiro filé de borboleta, né? Chassi de cara, crucifixo, cara. Não, muito magro, tá, mas a gente tinha, e até relatos de amigos meus que eu encontro hoje na cidade, Claudinho, quando você veio vestir, o Pique, o centroavante Pique, o Abração, cara, a gente se encontrou. E aí começou a falar de regente, fomos jogar no regente, ele falou, cara, quando o falecido Toninho apareceu com você no vestiário, eu falei assim, esse moleque aqui vai jogar. Aí eu desse que esse Pique falou assim, o que é isso ainda? Vamos rezar pro crucifixo? Diz que ele contando, eu só sei falar dessa história porque foi ele que me contou. Aí diz que ele olhou assim e falou assim, nossa senhora, onde o Toninho achou esse moleque aí, meu? Um moleque magro pra caramba. Vamos fazer a vaquinha pra dar um prato de comida? Aí foram, deram o uniforme, que deu a camisa, que ele olhou mais, ele falou, nossa, a camisa ficou manga comprida. Entrou pela manga, né? A cabeça entrou pela manga. Cara, aí ele fala assim, Claudinho, a hora que você fez a primeira jogada, meu, putz, eu não me lembro. Ele falou assim, eu falei, o cara vai matar ele, porque você deu um tapa na frente. Aí o cara falou, agora o cara mata ele lá na frente. Putz, você só deu um toquinho, cara. E conduziu a bola, deu o passe pra trás, eu vou e faço o gol. Se eu não me engano, foi isso que ele me falou, que eu também esqueço. Sim. Mas se eu não me engano, foi esse tipo de jogada assim. Mas eu fiz uma puta de uma jogada, ele pegou, fez o gol. Falou, nossa, olha que esse moleque é rápido. Esse que eu quero perto. Quer dizer, e a vida, cara? A vida é isso. Sim. É a vida isso. Quer dizer, de repente a gente, só de olhar, a gente já menospreza. Sim. Por isso que... mas é assim mesmo. Não, mas coisa da vida. Aí foi regente. Aí o futebol pelo 15, as coisas aconteceram. Eu fui emprestado em Iracemápolis. Né, da base do 15 eu fui para Iracemápolis, fiz um puta de um campeonato, queriam que eu manipulasse, nunca gostei desse tipo de conversa, mas queriam que eu fizesse corpo mole para poder o Iracemápolis na época me vender para a Inter de Limeira, pelo campeonato que eu fiz. Eu acho que eu fiz 18 gols no campeonato da Bezinhas, campeonato Bezinhas, e o Romildo fez 24, então... Lá de Iracemápolis, o Romildo, o centroavante, fez 24, 23 ou 24, e eu fiz 18. Então a gente ganhou uma visibilidade, porque na época era, nossa, como que chamava? A Gazeta Esportiva. Gazeta Esportiva. A Gazeta Esportiva, toda hora aparecia, eu tenho os recortes tudo em casa da Gazeta Esportiva, Claudinho faz mais um gol, o Romildo faz, a artilharia do Cauí, tá, e nós fizemos a final contra Terra do Vinho lá, como é que chama? Vinhedo? Não, o outro que vende... Putz, eu esqueci, meu. Desculpa.
Aí sei que a gente fez a final do campeonato, nós fomos vice-campeão nesse campeonato. E eu apareci, cara. Eu apareci, o Romildo apareceu, o Romildo foi pro Guarani, ele já era do Guarani, o Guarani pegou ele de volta, e eu era do 15. Só que os caras queriam que eu, Claudinho, vou vender você, diretoria, vou vender você, tá. Mas, cara, vai me vender, como que vai me deixar? Eu sou do 15, cara, isso aí não existe. Mas nós vamos fazer um jogo lá contra o 15, um amistoso, que o 15 pediu para fazer um amistoso. A gente faz um amistoso, vamos treinar, você vai lá, você faz corpo mole. Falei, cara, se é para fazer corpo mole, nem me coloque, porque eu não sei fazer isso. Né? Não sou desse feitio, não é da minha educação. Futebol, não tem, mas assim, né, cara? E outra, soltou a bola, se soltar uma bola que eu saio correndo, eu quero ganhar, velho. Falei, então sempre foi assim. Lógico que eu não vou te atropelar, eu não vou querer passar por cima de você, mas eu quero ganhar. Quer fazer o seu. Você vem com a sua força, eu vou com a minha. Então vamos ver quem puder mais. E não tem problema. Sim. Se você ganhar de mim, a gente é amigo, não tem, mas eu quero ganhar. Aí, desse dia aí, foi um dia assim, um pouquinho de decepção com a conversa, mas a hora que falaram, não, Claudinho, eu contra o 15. Eu falei, nossa, cara, eu devo tudo isso aqui, mas eu tenho que ir. Primeiro lance meu, Fernandão. O Fernandão também, abraço, Fernando. Goleiro Fernando na época, de Campinas, o Fernando. Fizeram um lançamento pra mim, a hora que a bola quicou, o Fernando veio saindo, eu dei um chapéu nele, fiz o gol, aí acabei com o contrato que o cara queria fazer. Aí o 15 fez assim, bênção de Deus, não. Volta. Aí tudo aconteceu, foi tudo que assim, destinado pelo Senhor, pelo homem, por Deus. Sim. Cara, eu sou criado em família católica, meu pai me ensinou a sempre dobrar o joelho com todos os acontecimentos, então eu dobrei o joelho até hoje, dobro muito o joelho, agradecendo a Deus, porque meu biotipo, aí depois vem, né, cara, aí começo a treinar no 15, nossa. Começa a aparecer. Mas até então, mas esse moleque é muito fraquinho, esse moleque é muito magro, a gente precisa dar o que comer, e é uma parte triste. Vamos dar sopa de mandioca com músculo pra ele. Uma parte triste é essa, cara, a parte triste é você saber que seu pai e sua mãe estão ouvindo tudo, e aí um comentarista falou, porque o treinador tinha falado que eu era muito magro, que não sabia se merecia oportunidade, eu falei, eu cheguei em casa, nossa, filho, estão falando isso. Falei, não, pai, o futebol é assim mesmo, mas pode deixar pra mim. Deixa que eu resolvo. Não, deixa que tudo vai acontecer, se for da vontade de Deus, tudo vai acontecer. Aí o que foi? O Claudinho começou a treinar mais, ter mais tempo de treino, porque também quando a gente sobe, a gente começa, não tem tempo de treino. Se machucar não torci pra ninguém machucar, não torci, só sei que a coisa aconteceu. Fica ali na beirada do campo esperando. Fica ali esperando, se chamar, chamou, se não chamar, você desce, nem toma banho, vai embora, você não fez nada. Não toma banho, vai embora. Mas aí o que aconteceu? Aí comecei a ter oportunidade de treino, mais treino, comecei a treinar, comecei a entrar, então eu passei de ser um cidadão fraquinho, um moleque fraco, mas passei a ser o veloz, o que toca bem a bola, o que domina bem a bola, que tem leitura de jogo, que faz um passe, Então eu falei, não. Profundidade. Corpo ideal, o corpo ideal é magrelinho, ele dá o tapa, ninguém pega, dando trabalho pros caras, pros mais velhos na época, né, pros caras do profissional. Aí a coisa começou a acontecer. Mas foi bem esse desenrolar, cara. Só que assim, com muito profissionalismo, muita sabedoria do que é o futebol, né, cara? E depois o futebol me ensinou assim, cara, sempre tem alguém que vai te ver, meu, e alguém que gosta de você. Sim. Então não se importe com as críticas. Porque crítica a gente vai ter mesmo. Não, crítica a gente tem todo dia. Vamos fazer o seguinte, Claudinho. Do 15, ele vai ganhar novos ares, mas a gente vai sair pro intervalinho comercial, é rapidinho. É o tempo do Claudinho tomar um golinho d'água aqui, e na volta ele vai contar aonde que o 15 levou ele no futebol. É um minutinho, a gente volta já. Pavink, há 15 anos pavimentando o futuro. Caninha da Roça, vodka Leonov, vai bem com tudo. Produto destinado a maiores de 18 anos. Sindiban, fique sócio e não fique mais sozinho. Instituto Neuros, atendimento humanizado para você e sua família. TVM Internet, assine já, tvminternet.com.br. Natuice, um mundo de sabor para você. Estúdio Dantas, agende seu horário e fique na régua. Viação Stênico, transporte de passageiros e turismo. Oscar Despachante, 30 anos trabalhando de nossa família para a sua. A Tribuna Piracicabana, há 52 anos. Up Imobiliária, aqui seu sonho se faz morada. WhatsApp 19 3301 1111. Passe de letra é vibração, com talento e opinião, levamos esporte ao coração.
Já estamos de volta aqui com mais um bloco do Passe de Letra, do Pod Passe do Passe de Letra. Meu amigo, aqui tem história, né, para 8 programas. A gente vai tentar colocar tudo dentro de um programa só, mas não que ele não vai voltar. Claudinho vai voltar aqui várias e várias vezes, porque a gente gosta de conversar com quem tem conteúdo, né? Principalmente com quem tem integridade, caráter, que ao longo de toda a trajetória dele no futebol não foi de outra maneira. E foi assim que eu conheci o Claudinho, e é assim que ele cativou a minha amizade, e eu propriamente ganhei a amizade dele também por trabalhar na mesma linha. Então, vamos voltar agora, né? Você parou no 15 Piracicaba. Isso. E aí, do 15, eu sei que você saiu e depois voltou, né? Eu fui para Iracemápolis, né? Que eu acho que eu já citei. Eu saí do 15, fui para Iracemápolis, mas acabei voltando aí, que foi toda a trajetória como profissional. Aí começou o lado profissional. Aí foi o lado profissional, que também foi gostoso. Nossa, e na época tinha um campeonato de aspirantes. Aspirantes, nossa! Aí, até é gostoso, por isso que é gostoso, cara. Obrigado, eu já agradeço. Sim. Gostoso que a gente vai lembrando de coisas que faz tempo que a gente não toca no assunto, cai no esquecimento. E esse campeonato foi um campeonato que me deixou, assim, mais na vitrine ainda do futebol. Porque, como não jogava pelo time profissional, o 15 tinha um aspirantes, mas só que todo jogo, 15 São Paulo, profissional, aspirante time A, aspirante antes. E aí eu lembro que a Band, posso falar, né? Pode, lógico, já falei tranquilo, também. Meu amigo. Falei, a Band, ela tinha negócio de sortear carro, o melhor jogador, quem ia fazer o gol, tinha lá umas premiações, umas coisas meio loucas lá. E nesse jogo contra o Corinthians, vou falar desse jogo aí, porque acho que foi um jogo que me fez apaixonar pela torcida do Corinthians. Porque até então, moleque, ali jogava bola na rua, brincava, tá? E aí, no nome do jogador, né? Depois no 15... Aí tá no 15, aí pô, você pisa lá no Pacaembu. Nós somos da época que quando jogava bola, você fazia uma jogada bonita, vamos dizer, acertava um gol, você falava o nome do cara que era o cara. Zico! Não, o goleiro fazia a defesa que tava Solito! Pô, cara, assistia jogo da seleção, já saia falando, pô, eu sou fulano, você é ciclano, você é ciclano. Hoje a molecada não assim. Quem sentava madeira já falava, eu sou lá de trás, quem tá batendo pra caramba, pô... Não, cara, é sensacional. Isso é coisa que a gente não conversa mais. Aí, nossa, agora até esqueci que eu tava falando. Você estava falando que o jogo 14, aspirantes... o aspirante, com o Corinthians. Pô, aí, no primeiro tempo, o torcedor do Corinthians estava organizando tudo lá, pondo faixa, tá? Não tinha quase ninguém no estádio. No primeiro, aí também estava 0-0. Aí chega no segundo tempo, com a hora que a gente sobe, nossa, já tá a torcida do Corinthians, aquelas bandeirão que podia antes, né? Bandeirão com bambu ainda. Oh, e a torcida, camisa 12, foi a que eu mais assim olhei. Você depois falou, nossa, aí tava aqui desse lado, aí depois você vai entrando pro segundo tempo assim, aí começa a chegar, pô, aí a Gaviões tomou conta de tudo. Eu falei, nossa, cara. Só que assim, o mais prazeroso, aonde eu me apaixonei pela torcida do Corinthians, até hoje sou, cara, apaixonado. Sou São Paulino, apaixonado pela torcida do Corinthians e trabalho no Palmeiras. Vai é minha vida. E sou Santos, porque meu nome é Cláudio Batista dos Santos. E começou no 15. Essa aí é a minha trajetória do futebol. Falei, então, cara, uma coisa prazerosa mesmo, porque se sente o calor. Valorizei cada vez mais o futebol nessa partida, porque, cara, o Claudinho, eu não sabia, mas eu estava cotado como quem ia fazer o gol. Então, o 7 do 15 vai fazer o gol. Aí podia concorrer a um monte de coisa. Então, se eu fizesse... Mas acho que terminou 0-0 esse jogo. Ninguém fez gol, terminou 0-0. Mas eu estava cotado, mas não sabia. Fiquei sabendo disso depois. Mas a hora que pega na bola, pô, fazia uma jogada, xingava. Não, sabe? Então, eu comecei a sentir aí o que é ser jogador de futebol de verdade profissional. Porque você vai estar jogando contra uma torcida, você tendo que fazer a sua e querendo... Não pode usar a expressão, mas querendo arrebentar os caras. Porque pra mim foi isso futebol. Falou, eu tenho a minha ideologia de trabalho, de treino, meu jeito, mas eu tenho que ferrar a torcida dos caras. É aquela conversa que chora a mãe dele, mas não é bem isso. Então foi isso que eu aprendi ali, cara. A torcida, eu pegava na bola, os caras xingavam, aí eu gritava, pô, errava a jogada, falei, nossa, que gostoso jogar contra uma torcida, é gostoso. E a responsabilidade de você fazer pra sua torcida, mas querendo fazer contra a torcida do adversário. Então aprendi, cara. Então eu ficava olhando a torcida, tá? E terminou 0-0, vai pro vestiário, ficamos para assistir o jogo do profissional.
um pouquinho também, porque aí subia no ônibus e embora. Pô, mas esse campeonato aí, cara, foi tão prazeroso que tinha gente do profissional, Urubatão, treinador. Nossa senhora. Olha, eu tô longe, hein? Não, e foi esse. Esse cara xingava todo mundo. Foi buscar longe? Não, esse cara, pelo amor de Deus. Nossa, cara, eu acho, não sei se ele é em vida ainda, que eu sou muito. Não, acho que ele é saudoso já. Não, eu não sei. Pô, mas esse cara era da pesada. Esse cara aí, ó, que nem eu. Urubatão, foi buscar longe. Nossa, tomei xingo dele, tomei xingo de um monte aí, mas tem uns caras que pode xingar a gente, que a gente releva, porque o cara é muito inteligente. Sim. Agora tem uns caras que xingam que nem isso aí. Tem uns caras que xingam a gente. Fala, pelo amor de Deus, o cara não sabe nada que é xingar. Agora, quem sabe, quem entende, quem vem com a verdade, a gente escuta e não fala nada. Que nem o Dr. Renato, ex-presidente do 15, sempre fala. Você pega a bola e rola e fala, por que a bola tá rolando? O cara não sabe. Aí é difícil, né, Claudinha? Aí como que você vai discutir com um cara desse? Pô, é difícil, né? Falei, então, não, Urubatão, nossa, esse cara aí, ele deixava muita gente, como que eu posso usar um termo? Incrédulo, porque tava com ele desfazia muito, sabe? Então as pessoas, os jogadores do profissional, tava vendo o nosso ambiente no Aspirantes, que estava muito interessante, era muito gostoso. Os caras faziam o quê? Eu vou descer para jogar no Aspirantes, eu vou descer para jogar lá, tá mais gostoso, lá vocês não perdem para ninguém, vocês estão fazendo um puta de um campeonato. Falei, aí começou já um murmurozinho de jogador, nego fingia que estava machucado e ficava fora, tá? E depois, aí, quando voltava, ia voltar a jogar com a gente. E por Deus do céu, cara. Aí Laércio, saudoso Laércio, um monte, cara, de cara. Laércio foi um que eu lembro, mas é o Laércio que fez isso, ele queria jogar com a gente. Até desceu, não aguentava, o Urubatão xingava e tudo. Quando ganhava era ele, quando perdia era os jogadores, tem treinador que faz isso, né? Até hoje. Bastante. Até hoje. Quando ganha, agora quando perde é os caras. Falei, então, cara. Quando perde é no plural, quando ganha é singular, né? Singular. É isso aí que você tá falando. Eu ouvi isso aí do Luxemburgo, cara. Tive a felicidade. Falei, então, cara. 15 de Piracicaba, essa vivência que eu tive de aspirante, depois começar pelo aspirante, pelo que estava fazendo, começar a ter oportunidade no profissional. Acho que foi aí esse campeonato aspirante que foi o meu up. Aí já comecei a fazer parte mesmo do time profissional. Do elenco profissional. Aí você jogou com uns carinha ruim, né? Darcy. Cara, se a gente vai falar da base aqui, puta coisa gostosa, cara. Jogou com uns carinha ruim, né? Darcy. Nossa, eu em foto, quando eu vejo Mauro, Darcy, aqui de Piracicaba, né, o Beluca, Vagninho, né, não, tem o Wagner, o outro Wagner foi mais ponte, depois ele viajou, futebol japonês, jogou Palmeiras até, mas é o Vagninho. Sim, Vagninho, o Rogério, depois tem muita gente, cara, muita gente. Eu tenho lá, é que eu não lembro o nome também, desculpa, viu, gente, mas não. É difícil, viu? Eu não sei o nome de jogador de hoje, eu não lembro o nome de jogador de hoje. Cara, mas eu tenho uma foto lá de um time do 15 Piracicaba. Nessa foto você tá agachado do lado do Darcy. Nossa. Eu vou falar uma coisa pra você, hein? Que de massa, hein? Não, cara, assim, pra ser sincero, tudo que aconteceu pra chegar ao profissional, eu devo ao Marcinho, falecido, que era lá do Secap, e devo ao Darcy. Porque esses caras aí foi os primeiros que foi puxado. Aí já era o Serrão. Sim. Zé Carlos Serrão. Eu posso estar falando besteira, mas depois não é. Depois ele corrige também, se estiver falando besteira, mas pelo José Carlos Serrão. Aí chamou, falou, mas se tem esses dois, será que não tem mais? Aí, Beluca acho que também subiu depois. Aí depois. Belucão, né? O Vagninho. Aí então começou o Nenê, o Valdo, o Mauro, mas esses aí não são de Piracicaba, mas era da base. Sim, era da base do 15. Fernandão, goleiro. Aí começou a chamar, cara. Tem um campeonato, acho que da Série C, que eu disputei pelo 15, que no grupo tinha 12 jogadores eu tô falando porque numa foto eu contei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 jogadores. Disso daí. A gente conversou disso daí num outro bate-papo que a gente teve, que você falou, eu joguei num time que tinha mais da metade do time era tudo da base. Tudo da base, cara. E outra, 12 tinha 6, 7, 8 titulares, cara. Caramba, não. Então, assim, foi uma fase assim, tanto é que eu não recrimino, mas é uma coisa assim que, quais são os olhares para a base? O 15 não dá oportunidade. O 15 dá oportunidade. Sim. E é uma coisa que eu bato de frente. Eu não tive oportunidade, já bastante convites para ser o treinador de base no 15. Cara, tem coisas que acontecem assim,
para quem vive falando, mas o 15 não dá oportunidade pro meu filho, não dá oportunidade pro seu filho, pode ser que não tenha dado. Mas para aquele que teve no 15, você precisa saber se o seu filho quis essa oportunidade. Mas eu vejo o seguinte, eu vejo as peneiras, né? Nem sei quem que tá comandando lá, eu sei que um dos diretores é o Ivan Oriani, o Carlão, o eterno Carlão, tá lá também. Carlão, nossa, gente boa, abraço, Carlão. Mas eu sei que são várias e várias as peneiras, e ali passam 300, 400 meninos. A oportunidade tá dada. Quem agarra é quem vai, né, meu amigo? Então, quem agarra é quem não, vai, então, né? porque tem gente que já vai, não, 15 não, o 15 não dá sorte pra ninguém, o 15 não dá chance pra ninguém, então aí não, filha, então, pô, cara. Você tá aqui como, né, Claudio? Não, então, por isso não, aí dá uma facada em mim, cara, porque o cara conversar, vem falar pra mim que o 15 não dá oportunidade, eu falei, pô, de repente eu não sei. E detalhe, hein, olha o que eu vou falar, a gente tá falando de um cara que na época... Malemar tinha água pra beber. Pô, tá, gente, eu tô falando, não tinha uniforme, não tinha material de treino. Se o cara não chegasse com a chuteira, ele não jogava. O cara, a chuteira é sua e levava no dedo então, ainda, cara. Você entendeu? Copinho d'água não era a torneira. Na torneira, vai lá, encheu o galão lá, Mega Gatorade, então, não tinha nada disso. Então, eram épocas muito mais difíceis. Você tem noção, né? cara. Com menos oportunidade, porque se vocês pensam que é que nem hoje, sub-9, sub-11, sub-13, sub-15, sub-17, sub-20, sub-23, não. Era infantil, junior, juvenil e juniores. Juvenil e juniores. Era 3 categorias. Você não tem... Então, não, era muito mais difícil. Hoje eu posso falar até que estão pegando jogador de 7 anos, cara, já tá pro salão, tá? Como a gente já bateu em off, já conversamos isso. Mas assim, voltando para o que você tá falando, é pra verdade, cara. Não tinha. Não tinha, tomava água na torneira. Não, tchau. Eu treinava, muito, assim. Camisa sem camisa. Sim. Mas ele não tinha o material, não secava. Não dava colete. Se você pegasse os coletes, não dava 11, Claudinho. Eu não tô mentindo, não dava 11 coletes, cara. Pô, cara, mas é para valorizar. A gente valorizava bastante, então, tanto que as coisas aconteceram para nós, para muitos, né, desses 12 aí, até mais, acho que tem mais, mas que eu lembro que eu contei numa foto, foram 12. Mas valoriza, cara. Era uma valorização tamanha de nós, jogadores, da nossa amizade, do quanto que era gostoso bater um papo, dos caras que eram de São Paulo. Quando a gente fazia um treino, conseguia treinar, porque treinava um período só, mas treinava de manhã. Não, treinava de manhã, porque tinha necessidade. O treino normal, à tarde já era normal. Sim. Vamos treinar de manhã, vamos ter uma coisa diferente. Falei, pô, cara, eu treinar de manhã, mas vou comer, vai comer lá no 15. Falei, mas eu sou da cidade, eu não posso comer. E aí? Mas se eu for até em casa e voltar, também tacava a pé. Falei, como que eu vou fazer, cara? Não vai dar tempo. Falei, também vou chegar cansado pro treino da tarde aqui. Aí não, vamos ficar aqui, juntava uma querelinha de qualquer um, vamos comer alguma coisa, comia bolacha pra jogar. Coxinha com tubaína. Não, isso aí não dava dinheiro, não dava pra isso não, meu. Não dava, meu coxinha e tubaína você é louco. Era bolacha de maisena, né? Uma bolachinha ela comia, ou pega um suquinho lá, pelo menos, quem comia no 15, aí ia lá, pegava um suco, tá, e trazia, a gente tudo sentadinho ali, esperando mais de 3, 4 horas esperando começar o nosso treino da tarde, cara. E não tinha o que fazer, Não tinha, mas é assim, cara, é uma valorização, tanto é que eu valorizei tanto, cara, que eu gosto de contar essa história, eu gosto de falar isso, simplesmente assim, valor. Tô no profissional, aí eu já tava no profissional, aí eu tava machucado. Pai, vamos assistir o jogo, filho? Eu falei, vamos, pai, a gente entra lá, tá? Eu falei, pai, tô com sede, vou comprar alguma coisa lá. Aí já era casado, também não lembro. Aí, mas você quer Coca? O que você quer, pai? O Guaraná, na época eu tava muito Guaraná. Falei, pai, traz uma Coca, porque o copo de Guaraná, se o senhor subir com um copo de Guaraná e der na minha mão, vão achar que eu tô tomando cerveja, porque fica mais ou menos da mesma cor. Sim. Quer dizer, então, cara, se eu falar agora, eu vou estar falando de mim, não gosto de falar de mim, mas eu me julgava já inteligente em algumas coisas. Pra poder não transparecer, porque eu era muito profissional, cara, e não gostava que ninguém, não queria que ninguém falasse. Não, mas isso é virtude, cara. Cara, mas eu já falei isso porque eu não queria que meu pai e minha mãe fossem magoados, como já foi de ouvir do cara que eu não tinha o que comer, cara. E outra, relatar o sufoco do meu pai é marcenaria, cara. Minha família é marcenaria. O sufoco do meu pai para poder trazer o que comer, da gente, na época era confiança. Você ia na caderneta lá, marcava, né? Sim. Marca aí pra mim. Eu mesmo ia buscar fruta, ia buscar os negócios lá na quitanda, velho. Foi na caderneta aí. Foi na caderneta aí, tá. E depois o pai sufoco pra pagar, não sei, porque era moleque, mas assim,
nessa parte aí, nessa fase aí, eu me jogava inteirinho e falei, pô, não vou dar brecha pra ninguém falar de mim, cara. Eu vou construir uma carreira legal, Sim. se Deus abençoar, se for da vontade dele. E aí já começou, sendo vice-campeão no primeiro campeonato que eu disputei como profissional pelo Cauí de Iracemápolis. Aí depois das virtudes minhas de fazer bastante gol contra time grande aqui pelo 15. Aí já saí pra Ponte Preta. Eu ganhei uma Copa, não sei o que, aqui com o 15, não era nada de... Rayovac, não foi? né, mas não era nada de expressivo, mas eu ganhei. Expressivo. Pô, todo campeonato, Sim. todo jogo pra mim Quando sempre chega foi na expressivo. final, meu amigo. Não era pra hoje, né, subir Sim. no carro de bombeiro, tá, que nem muitos aí que conseguiram, feito pelo 15, Carlão mesmo, Biluca, Sim. os caras que são merecidamente, Sim. né, reconhecidos pelo que fez. Mas esse campeonato não, mas eu tive o meu feitinho com o 15, agradeço muito a tudo que aconteceu. E daí, 15 Piracicaba, depois eu fui pra Ponte, da Ponte Paraná Clube, depois Paraná Clube. Aí... No Paraná você fez uma Nossa, história lá, ali né? foi... Na Ponte você também ficou foi legal, um bom tempo, foi legal. Mas no Paraná foi... Não. Marcou uma época, hein, Claudinho? O Paraná, eu posso falar pra vocês, né? Sim, na verdade, que foi o up Como um de divisor jogador de águas. de jogador de futebol. Como um divisor de águas, né? Pra falar assim, esse cara é jogador de verdade. Sim. Porque assim, até então, visibilidade, porque eu tava num time grande do estado. Então, Sim. pô, aí começou o Claudinho a aparecer, já vai na rua, já dá o meu primeiro autógrafo mesmo, como, né, no shopping, cara. Gostoso, né? Você tá andando no shopping, fala, pô, Claudinho, você é um jogador, dá autógrafo, pô, então uma coisa assim. Porque a gente via muito, cara, pela Sim. televisão, cara. Via muito pela televisão, Não, o nego dando autógrafo, Claudinho, foi falando. quando a gente era pô, moleque, pô, você vai lembrar disso, porque acho que toda molecada do bairro Alto fazia isso. Quando acabava o jogo do 15, a gente saía, ia ali na Silva Jardim pra ficar esperando os jogadores sair do vestiário pra gente poder ver os jogadores, gritar o nome dele, cara. Meu, então, porque se olhava, cara, é tanta coisa, né? Vamos resumir, porque senão não é Vamos tanta fazer o coisa. seguinte. A gente vai sair mais uma vez para o intervalo comercial. A gente tem os patrocinadores. Vocês precisam acompanhar as mensagens dos nossos patrocinadores, que é eles que mantêm o nosso programa aqui ativo no ar, tá certo? Então, valorize os patrocinadores aqui do Pode Passe. É 1 minutinho. Aí o Claudinho vai voltar para falar do Paraná Clube e principalmente do Japão. E é lógico, a carreira dele como treinador de futebol, que foi sucesso também, foi sensacional. É 1 minuto, a gente volta já já. Pavink, há 15 anos pavimentando o futuro. Caninha da Roça, vodka Leonov, vai bem com tudo. Produto destinado a maiores de 18 anos. Sindiban, fique sócio e não fique mais sozinho. Instituto Neuros, atendimento humanizado para você e sua família. TVM Internet, assine já, tvminternet.com.br. Natuice, um mundo de sabor para você. Estúdio Dantas, agende seu horário e fique na régua. Viação Stênico, transporte de passageiros e turismo. Oscar Despachante, 30 anos trabalhando de nossa família para a sua. A Tribuna Piracicabana, há 52 anos. Up Imobiliária, aqui seu sonho se faz morada. WhatsApp 19 3301 1111. Passe de letra é vibração, com talento e opinião, levamos esporte ao coração. Eu não falei que era rápido, já estamos de volta aqui com mais um bloco do Pode Passe, mandando um abraço pro Dr. Renato Bonfiglio, que sempre tá ligado aqui no nosso programa, na nossa transmissão lá dos Jogos do 15 anos de Piracicaba. Mandar um abraço também para um cara que gosta muito de você, porque já falou pessoalmente para mim, Dr. Luiz Beltrame, que também Beltramão, foi presidente do 15. Um abração, cara, é que a gente toma destinos diferentes, Sim, assim, mas um nossa, abraço, forte abraço, demais. Dr. Renato Beltrame, um abração. Cara. Bom, Claudinho, vamos lá, meu amigo, aí paramos no Paraná, justamente. Pô, cara, Paraná Clube. Paraná Clube foi assim, cara. Na verdade, você tá assustado, você é um menino que nunca saiu do estado. Já tava dando autógrafo. Pô, daqui a pouco você tá no shopping dando autógrafo. Eu falei, caramba, meu. Frio pra caramba. Dificuldade. Sim. Às vezes as pessoas falam, mas o cara tá ganhando dinheiro. O cara falei, não, meu, dificuldade é em qualquer lugar. Pode ter o dinheiro que for, a dificuldade. E você vai se adaptar. Então eu me adaptei legal. Tive os problemas também de início na carreira. A gente tem muitos problemas assim também, que coisa que passa despercebido completamente para quem assiste. Cora, você vai chegar num clube, dependendo do jeito que você chega, você é visto como um cara, nossa, esse cara aí, porque você vai tirar o lugar de alguém. Sim.
Daí se de repente já A tem disputa aquela aumenta, a né? famosa panelinha, né, que existe. Sim. Né? Se já A tem égua aquela sobe, panelinha, né? então aí como é que vai? Alguém dali vai espanar, porque o moleque é bom pra caramba, o cara é bom que tá chegando, hein? Vamos colocar que seja dessa Sim. maneira, mas é uma verdade, cara. Mas eu cheguei e me adaptei, tanto é que tinha os intocáveis, olha só, cara, que eu tô falando, Paraná Clube, tinha os intocáveis e tinha o pessoal que chegava. Eu cheguei e fiquei no pessoal que chegava. Sim. Mas aí depois, não que eu virei um intocável, mas eu fiz o pessoal entender que o futebol precisava parar com isso, cara. Falei, Claudinho, pô, você vai ficar com os caras lá ou com a gente aqui? Falei, eu sou futebol, cara. Aí em campo se entrosava, o time era muito bom do Paraná, muito bom. Sim, muito eu lembro bom, da época que jogava muito no bom, Paraná, muito bom. era bom. Pô, e eu me adaptei também no quê? Porque eu era mais correria, os caras eram mais toque de bola, mais entrosamento em ter a posse de bola. E aí, pô, meu primeiro contato com os caras... Nessa época, o Paraná era mais forte que o Atlético Paranaense. Não! Pô, você não tem noção, O cara. Paraná era o time do estado Não, do Paraná, cara. depois que teve a fusão, o Paraná começou a ganhou, pô, eu ganhei 5 campeonatos paranaense, e quando eu cheguei, o Paraná já tinha 2, que era a fusão de Pinheiros e Colorado, Sim. né? Falei, então, cara, Bilucão teve no Atlético Paranaense, sofreu, os caras não pagavam, era uma puta de uma confusão, Sim. sofreu jogando e Sim. sofreu talvez como atleta, porque se chegar no lugar não receber, falar o que pra esposa, Sim. teve as dificuldades. Bom, e aí no Paranazinho tudo acontecia, cara. Os caras pagando em dia, chegaram a pagar até em dólar pra mim. Eu falei, que faz com isso aqui agora? Como é que faz? Onde que eu compro? No que agora? O cara que eu marco lá, cadê dele? Até ontem tava marcando, eu peguei dólar na mão, cara, um bicho, pagaram em dólar, cara. Caramba. Aí não lembro quem foi que falou, eu comentei com a esposa que tá um beijão pra esposa também, mas assim, eu combinei com ela, você vai mexer entre isso aí, deixa que eu corro atrás, mas eu não sei fazer pix, cara. Não sei. Foi ela, eu eduquei desse jeito. Eu não tenho vergonha de falar, não tenho vergonha. Eu não faço um pix. Eu trago o Não, negócio, eu trago, toma não, conta. agora você toma conta e faz o que tem que fazer aí. Mas aí o cara, o dólar, pô, se contando os dólares, eu falei, nossa, Dé, mas que não, parece que lá no shopping troca. Aí vamos trocar, né? Precisa trocar isso aqui e depositar. Não era muita coisa, mas era pagamento em dólar. Sim. Não quero nem saber. É dólar. É dólar. Você já recebeu? Aí não, fui lá na casa de câmbio que tinha no shopping, lá em Curitiba. Aí entrei, fiquei paradão lá, a esposa começou a conversar tudo. Tá. Aí o cara chegou e falou assim, seu marido é o americano, não fala nada. Falei que ele não entende nada. Ele que é o americano. Americano. Ele falou, não, é que ele não entende nada, não sabe nada. Num mês com dinheiro. Aí não, cara, então, história é boa, o Paraná muito organizado, tudo certinho. Pô, salário combinado, pagava. E não hoje tinha, deu uma caída, cara, não, não, é tristeza, cara. Tristeza que tá aqui. Cleitinho. Cleitinho tava lá agora, saiu também já. Não, o Cleitinho teve lá e o filho do Cleitinho é meu aluno. Sim. Fica no meu aluno. Toda vez que o Cleitinho vem pra Piracicaba, o filho dele vira meu aluno. E aí fica à vontade, até o Palmeiras viu o moleque jogando. É bom. É que ele tava lá no Paraná. O não foi, é um cara acima da louco. média também. Não, Vai. Não vamos nem... Não vamos entrar nesse Sensacional. Mas é o que o futebol, que você falou, futebol. A benção do futebol é essa, Sim. cara. Você sendo boa As pessoa... amizades, né? Não, Deus... Eu preciso falar. Tem uma passagem com o Cleito, cara, que eu vou falar uma coisa pra você, mas essa marcou a minha carreira como jornalista esportivo. 15 e Oeste de Estápolis. 2016. O ano que o 15 caiu. E o Cleiton era o capitão da equipe. E aí fomos lá pra Estápolis, Gerson Mendes narrando e tal, eu era repórter de campo. E aí acabou o jogo, cara, os jogadores tudo saindo, ninguém queria falar comigo. E eu chamei o Cleiton veio, cara, já me conhecia. E eu falei, Cleiton, e aí, meu amigo, né? Não sabia nem o que perguntar pra ele. E ele foi falar, ele começou a chorar. Pô, velho. E aí, o que aconteceu? O repórter começou a chorar também. Pô. Aí ficou o entrevistado e o entrevistador chorando. A entrevista foi choro, meu amigo. Aí ele conseguiu balbuciar algumas palavras. Não, então, lá. cara, porque muita Que gente... identidade que tem. Não, esse moleque, então, velho. mas tá aí a palavra, cara. Ou muita gente vê o atleta profissional, vê o jogador de futebol como uma máquina, velho. Sim. Como ele tem obrigação. Quer dizer, eu não posso tropeçar, cara, jogando futebol. Sim. Eu não posso tropeçar, porque eu treino todo dia, eu não posso tropeçar, cara. Sim, mas se alguém fez um buraco ali que não tinha esse buraco, que eu pisar nele, eu vou tropeçar, cara, eu vou cair. Eu não posso errar, porque eu treino. Sim.
Então, como que pode? Mas é porque isso, cara? Desculpa até de entrar nesse papo já, mas é uma coisa que precisa ser falada. É porque, assim, todas as pessoas que olham o futebol não vê que é um ser humano por trás. Cara, eu conversei isso essa semana. Não, cara, não vê que existe um ser humano. Fora o ser humano, lógico, tem o ser humano que não vale nada, mas tem os que valem, cara, só que não pode generalizar, meu. E eu dei um exemplo, assim, muito fácil de entender. Eu trabalho com microfone, com palavras. Quantas vezes eu errei as palavras? Não! E nem fui crucificado por causa disso. Não, né? então, cara, só que assim, outra coisa que eu falo que o futebol cara, o futebol ela é uma... ela é uma dimensão tão grande em tudo, porque se eu hoje fosse um jogador de seleção brasileira, eu ia estar, você me entrevistando, a gente falando bastante de seleção, mas eu não sou, mas eu fui um jogador de futebol que não cheguei na seleção, mas fui um jogador de bola que eu disputei 6 campeonatos brasileiros, cara. Sim. Falei, então, eu tive uma historinha legal, coisa que eu não gosto de falar, porque todo mundo gosta de falar de mim, mas eu tive uma história legal, mas eu não tive a seleção. Agora, do mesmo jeito que é pro jogador de seleção, é pro jogador da Bezinha, cara. Da Bezinha. Você virou profissional, já era, você tá exposto. Já começa. Se você faz um negócio bom, uma dimensão grande. Você faz ruim, é 3 vezes. 3 maior, cara. Maior não, porque vai te esculachar, vai xingar, você não tem direito de fazer isso, você não tem direito. Pô, e aí esquece que você é ser humano. E o futebol, ele dá uma oportunidade. Mais um fato, só pra gente sintetizar aqui. Eu tava entrevistando um jogador do 15 chamado Paulo Marcelo, um menino que tá jogando, tá de titular aqui agora. Na Copa Paulista ele pegou pra bater um pênalti, errou. Beleza, no mesma partida, outro pênalti. Ele falou, bom, agora eu vou me redimir do outro. Bateu de novo, errou 2 penalidades. No final da partida, cara, eu tava de repórter de campo, ele era o nome, correto? Aí eu fui lá e falei, Paulo, o que aconteceu? E ele falou, aconteceu que eu peguei mal na bola, foi erro meu e tal. Eu, nesse negócio que a gente tem, Claudinho, eu falei pra ele, meu amigo, levanta a cabeça. Você tá errando hoje pra acertar amanhã. Você quer que eu fale mais pra você, pra dar uma levantada moral dele? Eu falei, você vai fazer o gol do título. Pô, cara aí. Ixi, não chegou no dia do jogo, ele marcou um dos gols. No final da partida ele ia voltar no Tarantino. Tá vendo, cara? Não, porque isso aí com certeza marcou na cabeça dele, cara. Ficou na mente dele. Que negócio interessante, né? Não, um negócio impressionante. É lógico que você não vai ter a certeza de que o cara ia fazer gol, mas se ele levantou a moral dele, deu uma puta moral, porque ele sabe que ele é capaz. E pode acontecer. E é titular então, Campeonato Brasileiro. Então, e por que não? E por que não de eu fazer um gol só porque você falou que agora eu vou... Não. Cara, eu como atleta... Eu só pedi a Deus uma oportunidade, cara. Toda partida que eu entrava, eu falei, Deus, me dê uma oportunidade. É só uma que como atacante, é uma. Mas não é uma porque eu preciso, é uma que eu necessito para mostrar se eu vou ter competência ou não. Sei. Falou, Deus, não tive competência nessa, porque a gente mais perde do que faz. Isso aí é real. E tem outra também, né? Não. Tem um cara ali do outro lado. Não, que também tá treinando. Ele quer jogar o tanto de bola que você joga e a função dele é desarmar você. Então é isso, cara. Então o futebol... em cima do que a gente estava falando, ele é maravilhoso, é gostoso, mas é isso. Assim, as pessoas enxergam a gente como uma máquina que não pode ter erro. E a partir do momento que tem o erro, lenha. Bom, aí você estava no Paraná, já recebendo em dólar. Paraná foi um divisor de águas na carreira, né? Foi, cara. Ali você conquistou tudo que você podia. Não, jogar Campeonato Brasileiro, poder jogar com grandes equipes, o álbum, cara, o álbum de figurinha. Álbum de figurinha. Nossa. Você tem a figurinha? Não, tá lá, 96 e 98. É isso, 95 e 96, eu acho que eu tenho. Você virou figurinha, Claudinho. Cara? Olha só, meu. O moleque batendo figurinha dos caras lá, batendo quando a seleção tá roubando, colando, passando língua pra ver se colava na mão pra virar. E depois você vira figurinha. Só que assim, cara, uma história legal também, isso aí é assim, pros meus filhos. Aí já foi pros meus filhos. Porque aí, álbum de figurinha, Campeonato Brasileiro, é como se fosse da Copa hoje, a molecada. Todo mundo tinha, levava pro colégio. Né? E aí, eu... Panini. E aí chegou um álbum de figurinha pra mim completo. Aí eu dei na mão do meu filho chegou na escola lá e falou, eu já completei o álbum. Aí me tirou. Enquanto o moleque tava batendo, eu não tenho. Eu falei, peraí, eu já tenho um álbum completo. E se exibindo lá e levou pra molecada lá, mostrou o álbum. Quer dizer, eu tenho assim, uma gratidão a Deus tão grande, porque coisas que a gente viu na infância e jamais ia achar. Tanto é que eu jamais, agora eu vou falar uma história legal também, jamais achei que fosse precisar de um inglês. E hoje você precisa, né?
Então, mas eu nunca falei nada. E eu lembro Dona Silvia, saudosa Dona Silvia também, que Augusto Sais, onde eu estudei. E ela pegou e falou assim, eu cheguei numa escola, eu contei essa história num colégio, que a gente foi fazer lá o Palmeiras, pediu pra gente fazer uma dinâmica lá, uma coisa, eu fui fazer. E eu falei pro moleque, falei, cara, estuda inglês, cara. Porque vocês acham que vocês nunca vão usar o inglês, mas... Usa. E principalmente hoje, qualquer empresa, mas antigamente eu pro futebol, né, eu moleque, inglês pra quê? Dona? Nunca vou pros Estados Unidos, the books on the table, eu só vou falar isso e já tá bom. Brincava, cara, eu brincava demais. Aí, chega no futebol japonês, eu tive a felicidade de conhecer o Avaí. Eu fui fazer pegou um período lá de férias, um amigo que tava comigo lá, falei, Claudinho, eu tô indo pro Avaí. Eu falei, nossa, eu vou também, cara. Falei, vou junto, põe nessa barca aí que eu vou. Aí eu fui pro Avaí, aí a esposa desenrola. Mas Claudinho nada, né? Aí sentadinho lá, eu falei, nossa, também, puta vontade, nossa, pelo amor de Deus, cara, não tem... Nossa, devo tudo. Parceiraça, velho. Aí, falei, puta vontade de chupar sorvete, vai lá, Pedro. Falei, vai lá você, meu. Falei, vou lá, eu não sei falar nada, como que eu vou lá? Mas no Avaí, né... Sim. Um puta monte de japonês lá também, tá? Parece que tava tudo japonês, tava tudo lá. Aí eu entro lá, e eu taco o dedo aqui, ó. To Sunday. Ó! Até o atendente deu risada. Para, velho. Ataquei o dedo lá e fiquei segurando lá no sabor, né, velho? Porque já vou me complicar, velho. To Sunday. O povo voltei, que eu voltei com o sorvete, eu falei, pai, meu inglês é fluente. Cara, é tudo coisa assim, agradecimento a Deus, que eu nunca imaginei. Mas a professora de inglês desse colégio aí, ela me chamou do lado, eu falei, cara, você não sabe o que você fez. Eu toco no assunto direto, porque a gente não imagina, cara. Futebol é de uma dimensão que você nem imagina. Eu jogando aqui, Ponte Preta, depois Paraná, do Paraná. Foi parar no Japão. Vai parar no Japão, cara. E outra coisa, não deu um mês. E eu não queria ir, eu tava com medo. Mas a partir do momento que caiu o dinheiro na conta, já veio o contrato, veio tudo assinadinho, tá falando, você viaja tal dia. Você vai morar em tal lugar. Você vai ficar lá um apartamento, em quanto tempo você quer que a sua família vá? Aí eu falei assim, bom, mas quanto tempo posso levar o mais rápido? Não, um mês. Falei, então um mês eu quero a minha esposa. Eu fiquei um mês sozinho lá, cara. Peguei um Taifu lá, eu cheguei lá, os caras, Taifu, Claudinho, não sai casa hoje, Taifu. Não sai casa, Taifu. Falei, quem que esse cara aqui vai passar? Falei, nunca vi esse cara veio passar, meu. Pô, velho. Que hora mais ou menos passa? É umas 5h30, 6 horas da manhã. Eu vou estar dormindo. Não, 5h30 da tarde. Falei, nossa, não vai ter treino, não vai ter nada em casa. Eu falei, puta, eu vou morrer aqui, meu. Sem minha família. Eu saí do Brasil pra vir morrer com esse tal de Taifu aí, velho. Pô, cara, é que não pegou ali a região que eu tava, não pegou, a Nagasaki. Mas um vendaval, um vento meio... rápido. Lá tem direto, né? Pô, eu falei, nossa, só isso? Já comecei a xingar esse Taifu, quase morri de medo aqui. Janela, tudo tava tudo lá. Mas os noticiários, cara, carro voou numa parte que pegou lá, arregaçou tudo. Bom, mas enfim, Japão, aí depois, a volta, né, Curitiba, eu voltei para Curitiba. Também foi assim, aí Paranazinho Clube para jogar no Curitiba, aí também já foi, aquela rivalidade. Já dá uma bronca. Eu tinha que Guarani, fazer. Guarani, tudo que eu fiz pelo Paraná, eu tinha que fazer pelo Curitiba, aí já não consegui, aí tinha contrato de 2 anos, cumpri um só por causa de um gol que eu perdi um gol lá, os caras, nossa, mas perdi mesmo, puta gol, cara, pra classificar, eu perdi o gol. Aí pra você ver também que futebol não é só alegria não, não é só alegria não, cara, falar de Campeonato Brasileiro, falar de Bragantino e Flamengo, 5-1 pra nós, eu fiz 3, cara. Pô, isso aí é que até os caras brincam. Eu falei, Claudio, só tem esses 3 gols, porque é só isso que mostra. Hair-trick. Não, cara, você é louco. Contra o Flamengo, de Renato Gaúcho. Então, assim, cara, futebol prazeroso, muito gostoso. Lógico que depois teve os times que a gente vai caindo, aí a gente voltei pro 15, aí Fortaleza, carreira, né? Ceará. Aí foi no auge, Fortaleza, Ceará, mas com Fortaleza, acho que com 38 anos eu tava. Sim. Cara. Até na transmissão aqui no nosso programa, vai aparecer daqui a pouco, ou já apareceu, você com a camisa do Fortaleza de manga longa, camisa bonita pra caramba. Claudinho, é o seguinte, velho, nós vamos ter que gravar um outro programa. Vamos. Pra você poder falar
da transição de dentro dos gramados para fora, quando você virou treinador de futebol, e agora essa nova função que você tá como treinador da base do Palmeiras. Tá? E tem também, que agora já vou aproveitar, fazer um merchanzinho, lógico, manda bala. Intuiçamba, cara. Nós vamos falar acompanha, Intuiçamba, off. Entrar no Instagram. Intuiçamba, off, arroba. Aí, ó. Por quê, cara? Porque é uma coisa que eu quero falar mesmo com prioridade, porque Deus é tão bom na minha vida que eu, com 48 para 50 anos, um menino faltou, o grupo ensaiava na minha casa, eu sempre quis ser músico, cara. Não tô falando que eu sou hoje, mas eu sempre quis ser músico. Aí Deus abençoou tanto, deu essa volta toda, tá fazendo com que eu saia com meus filhos hoje. Sim. Eu considero todo mundo meu filho, cara. Eu saio com eles, a gente sai, se diverte, eu faço um samba com eles, me sinto revigorado. Nossa, tem noção. Deus abençoe nós sempre. Fica gravado então já o convite aqui público. O Claudinho vai voltar para falar daí da transição de dentro do gramado para fora, para ficar ali na sideline, como todo mundo gosta de falar hoje, como treinador de futebol, treinador de categorias de formação do Palmeiras e também do Intuiçamba, ele que é músico do Intuiçamba, toca junto com a filharada dele, tá certo? Claudinho, meu irmão, muito obrigado, mas muito obrigado. Uma hora foi, não deu nem pro cheiro, irmão. Não deu nem pra tomar água, não cara. Deu nem pra tomar água. Não, mas ó, muito prazeroso, fico feliz, é gostoso falar de futebol, gostoso de contar um pouco da história, assim, mas com toda a verdade que tem da nossa amizade. É isso aí, Claudinho. Um abraço, obrigado, meu Deus irmão. abençoe nós. Obrigado você que ficou aí na audiência. Acompanha a gente em www.passedeletra.com.br ou então na Tribuna Piracicabana de terça a domingo na página de esportes e diariamente das 20 às 21 lá na Difusora FM 102,3, além, é lógico, da cerejinha do bolo que é a transmissão dos jogos do Quinzão de Piracicaba, tá certo? Espero você na próxima sexta-feira. Tchau! Pavink, há 15 anos pavimentando o futuro. Caninha da Roça, vodka Leonov, vai bem com tudo. Produto destinado a maiores de 18 anos. Sindiban, fique sócio e não fique mais sozinho. Instituto Neuros, atendimento humanizado para você e sua família. TVM Internet, assine já tvminternet.com.br. Natuice, um mundo de sabor para você. Estúdio Dantas, agende seu horário e fique na régua. Viação Stênico, transporte de passageiros e turismo. Oscar Despachante, 30 anos trabalhando de nossa família para a sua. A Tribuna Piracicabana, há 52 anos. Up Imobiliária, aqui seu sonho se faz morada. WhatsApp 19 3301 1111.